Muito bem. Hoje nós vamos ter um estudo novamente com os slides. E eu vou ser bem sincero para vocês, irmãos. O dia que cara, tem dia que é assim, é mais especial, porque é aquele dia assim que Deus ele fala muito forte no meu coração em cima de um texto. Aí eu pego o texto, preparo ele, estudo, olho em cima dele e trago para ministrar para vocês, tá? Mas quando Deus ele não faz essa interferência direta, Deus ele trabalha no meu coração assim, normalmente no dia a dia, e eu tenho tempo, eu gosto de fazer o treinamento para vocês, é assim, ó, é no slide. Por quê, irmãos? Porque para mim fazer isso, eu preciso sentar, eu preciso tirar tempo para poder estudar. Não é apenas o texto que eu vou passar para vocês, é as imagens que eu tenho que coletar para montar o slide, tá? E olha, é uma das coisas que eu sou apaixonado, que eu mais gosto de fazer, é preparar um ensinamento, preparar uma orientação, né? Vocês vão achar até estranho, irmãos, mas eu sou sincero dizer para vocês, eu gosto mais de ministrar na terça-feira do que pregar no domingo. Não é que eu não gosto de pregar no domingo, eu gosto, mas se eu tivesse que escolher entre pregar no domingo e ministrar o ensinamento na terça, sem dúvida nenhuma, eu ia escolher ensinar na terça-feira, amém? Porque é uma das coisas que eu gosto, me dou bem. Eu acho que tenho certeza, o meu ministério, ele se destaca muito na área do treinamento, do ensino, tá? Então, eu gosto muito de fazer isso. Então, quando eu não faço, irmãos, é porque eu não tenho tempo mesmo, é porque gasta tempo. Você tem que ficar sentado ali, montando, preparando, buscando o que você vai fazer, e requer no mínimo, um slide desse é no mínimo 1 hora para preparar. Menos do que isso eu não consigo fazer, tá? Mas eu gosto, se eu tenho tempo, irmãos, eu fico lá preparando, montando, buscando alguma coisa para passar uma boa orientação para vocês, amém? Vamos lá. Muito bem, olha só o título que eu trouxe hoje do nosso treinamento: qual o meu papel na célula? Amém? Até nem botei ponto de interrogação aí, porque é uma afirmação, qual o meu papel na célula? Mas ele pode ter um ponto de interrogação ali, qual é o meu papel na célula? Porque talvez algumas pessoas, elas participam da célula, mas elas ainda não se aperceberam, ou talvez até já esqueceram do papel que ela tem na célula. Qual é o papel, qual é o propósito de Deus? Porque, irmãos, nenhum de nós estará numa célula só porque é bacana se reunir na célula, porque é legal, porque é a visão da igreja, porque é o trabalho da igreja. E assim, é lamentável as pessoas, irmãos, que têm essa visão, que acham que participar de uma célula é só porque é o trabalho da igreja. Irmãos, eu digo para você assim que você está perdendo tempo. Se você está participando de uma célula, trabalhando numa célula, e isso se tornou para você um fardo, você está perdendo tempo, está gastando tempo à toa. Agora, se você participa de uma célula, se você trabalha numa célula, se você produz numa célula, porque você entendeu que esse é o estilo correto de ser igreja, segundo os moldes bíblicos, parabéns para você, irmão. Continue, porque eu tenho certeza que a tua vida espiritual ela está muito boa. Agora, quando a pessoa, o foco dela está errado, né? O conceito dela está errado, tudo vai dar errado. Teve um dia uma pessoa que disse para mim assim: eu só fico na célula porque se eu sair da célula eu não posso fazer nada na igreja. Eu não respondi nada para a pessoa, mas eu fiquei triste de ouvir aquilo. Que a pessoa não entendeu ainda qual é a importância da célula. Qual é a importância da célula? Viver em célula é viver os moldes bíblicos de uma verdadeira igreja. Amém? Quando as pessoas que entendem isso, elas não têm dificuldade para assimilar qual é o seu papel dentro da célula. Amém? Então vamos lá, próximo. Vamos ler um texto bem interessante. Mateus 14, 22. Olha por que eu gosto de slide, irmãos. Não precisa nem falar o que eu vou ministrar. Só de olhar para a imagem a pessoa já sabe de quem que eu vou falar e o que nós vamos falar. Então, Mateus 14, 22. Mateus 14, 22. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
Deus é bom, irmãos, aleluia, glória a Deus. Mateus 14, 22, quem achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém? Irmãos, essa passagem é uma passagem bem bonita, bem interessante, né? Porque Jesus, ele de vez em quando, ele tinha que tirar um tempo de oração sozinho. Ele tinha necessidade. Ele também tinha necessidade, às vezes, de orar com alguns discípulos em especial. Entre eles, normalmente, era Pedro, Tiago e João, mas às vezes eram outros discípulos junto. Assim como ele tinha uma necessidade de orar em grupo, alguns momentos Jesus tinha necessidade de orar sozinho. E veja bem, irmãos, Jesus, ele não tinha muita privacidade, porque aonde ele ia, as pessoas iam atrás dele, as pessoas o procuravam, por causa da fama que estava correndo, dele estar fazendo milagre, dele estar curando enfermos, libertando cativos. Então as pessoas procuravam Jesus e isso tirava muito a privacidade dele. Então sempre que ele tinha oportunidade, ele subia no monte para orar sozinho. E ele sempre achava um meio de ensinar os seus discípulos, de treiná-los, de orientá-los, de mostrar para eles como é que funciona o mundo espiritual. Jesus diz para eles assim: ó, entrem no barco e atravessem o barco. Olha que coisa interessante. Jesus mandou eles atravessar aquele canal do mar, aquela lagoa, mandou eles atravessar, e depois Jesus disse que iria ter com eles. Ele nem tinha um segundo barco. Por quê? Porque Jesus já tinha preparado, ele já sabia o que ele ia fazer. Agora, enquanto Jesus está no monte orando, a Bíblia diz que se levanta uma tempestade contra os discípulos. Quem são esses discípulos, irmãos? Homens e mulheres que andavam com Jesus. Provavelmente ali no barco naquele momento eram só homens que andavam com Jesus, que acreditavam em Jesus, que tinham abrido mão das suas vidas por causa de Jesus, para poder andar com Jesus. E agora estão dentro de um barco, e esse barco, a Bíblia diz que ele é açoitado pelas ondas, uma tempestade furiosa se levanta contra esse barco. No meio dessa tempestade, o que será que passava na cabeça dos discípulos? Jesus não está aqui. Ele que faz tanto milagre, na hora que nós mais precisamos, ele não está aqui. No momento mais difícil da nossa vida, nós não temos a presença de Jesus conosco. No momento mais ameaçador da nossa existência, cadê o nosso Mestre? Cadê o nosso Senhor? Será que não tinha um outro dia para ele orar? Não tinha outro dia para ele ter a privacidade lá no monte sozinho? Por que ele escolheu logo esse dia? Será que ele não sabia que ia se levantar uma tempestade? Será que ele não sabia que nós não saberíamos lidar com essa situação? Isso que havia vários pescadores ali, experientes. O que será que estava na cabeça dos discípulos?
Agora a Bíblia diz que do meio da tempestade, talvez do lugar que eles nem imaginavam, talvez do lugar que eles menos imaginavam que Jesus poderia aparecer ou se manifestar, é dali que Jesus aparece. Do meio da tempestade, em meio ao vento, em meio ao vento, em meio à chuva forte, em meio ao mar agitado, é dali que Jesus ele aparece, ele se manifesta para os discípulos. Agora Jesus ele não apareceu assim, irmãos, cruzando a tempestade e de imediato já entrando no barco, não. Eu acredito que Jesus ele veio andando, talvez até dando círculos ao redor, talvez até surfando naquela tempestade. Porque a Bíblia diz que os discípulos olharam e eles viram Jesus lá no meio da tempestade e eles começaram a imaginar que fosse um fantasma. Eles começaram a imaginar que poderia ser um espírito, poderia ser uma visão, poderia ser qualquer coisa ali. Mas eles no primeiro momento eles não puderam imaginar. Por quê, irmãos? Porque eles não imaginariam que Jesus viria daquela forma, daquele jeito, no meio da tempestade. Eles não imaginavam, não estava na mente deles isso. Talvez estavam pensando, olha, daqui a pouco o barquinho vai encostar perto do nosso, talvez Jesus vai vir nesse barco, ou talvez nós vamos conseguir chegar do outro lado e Jesus já vai estar lá. Eles talvez pensavam muitas coisas, mas eles não imaginavam que Jesus viria no meio de uma tempestade. Por isso que eles não puderam identificar que era Jesus. No primeiro momento eles não identificaram que é Jesus, mas quando Jesus se aproximou um pouco mais, eles imaginaram que talvez pudesse ser, e um dos discípulos disse assim, olha, eu acho que é o mestre que está ali, andando sobre as águas. E Pedro, que era sempre assim, o mais destemido, o mais ousado, talvez aquele que se pronunciava sempre à frente dos outros, ele tinha esse temperamento, ele era bastante impulsivo na hora de falar, na hora de tomar atitudes, tanto é que algumas vezes ele foi repreendido por Jesus por causa da sua atitude, mas essa atitude também tinha o seu lado positivo. Por quê? Porque também trouxe para Pedro experiências que os outros discípulos não tiveram. O temperamento de Pedro proporcionou para ele também algumas experiências que os outros discípulos não tiveram. Por ele ser mais destemido, talvez mais voluntário na hora de falar, de agir. Então Pedro ele diz assim, é o primeiro a falar. E ele diz assim, olha a ousadia de Pedro. Ele diz assim, se és tu, Senhor, me manda ir ter contigo sobre as águas. E para a surpresa dele, Jesus diz, vem. Por que Pedro ele pronuncia esta frase, irmãos? Porque Pedro ele sabia que as palavras de Jesus, elas têm poder. Pedro ele já tinha experimentado isso na sua vida, ele já tinha visto isso acontecer lá na sua casa, na sua sogra que estava lá doente. Ele tinha visto um dia um centurião que veio clamar por um servo que estava doente, e o centurião disse assim, olha, você nem precisa entrar na minha casa, se você disser uma palavra só, o meu servo vai ser curado. E Pedro testemunhou que aquele servo foi curado apenas com uma palavra de Jesus. Então Pedro já naquele momento ele já sabia que as palavras de Jesus tinham poder. Se Jesus dissesse para ele, vem, ele sabia que ele poderia ir. Então Jesus disse para ele, vem. Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas. Um milagre, uma experiência sobrenatural, algo inacreditável. Nenhum de nós talvez já teve ou talvez nem teremos tal experiência. É uma coisa, pode-se dizer, não é única, porque eu já ouvi relatos de outras pessoas que também tiveram essa experiência, pessoas contemporâneas. Mas é muito raro alguém ter uma experiência como essa. É algo bem particular da parte de Deus, porque nunca, em momento nenhum, o propósito de Deus é levar as pessoas a terem uma vida cristã só de experiências. Não é o objetivo. A experiência, a manifestação sobrenatural, a manifestação espiritual, ela tem um único objetivo, irmãos: mostrar para nós
que Jesus é o Filho de Deus e Ele veio na terra para salvar o ser humano. Esse é o único objetivo, irmãos, das manifestações. Tem gente que tem uma sede por manifestações. Quer sentir algo, quer ver algo. Uma vez eu conversei com um jovem, ele disse: pastor, eu não vou sossegar enquanto eu não ver um anjo. E eu vi naquele jovem uma inquietude por uma experiência sobrenatural que nem sabemos se será aprovada por Deus ou não. Aliás, muita gente vê anjo e não se apercebe disso, porque os anjos não são exatamente da forma como muita gente imagina. Ah, pastor, eu vi um anjo com asa. Aí já começou a mentir, porque anjo não tem asa. Quem tem asa é querubim. Anjo não tem asa. Pode procurar na Bíblia e pode ler uma manifestação na Bíblia que diga que anjo tem asa. Diz que querubim tem asa. Mas para que a necessidade de ter uma experiência? As experiências Deus pode conceder a qualquer um de nós, mas com um único propósito e objetivo: a confirmação do poder de Deus, tão somente para isso e mais nada. Você pode de repente ter cruzado com um anjo, ter visto um anjo, ter conversado com um anjo. Em algum momento da tua vida você talvez não tenha se apercebido disso, que isso tenha acontecido. A palavra de Deus diz que muitos hospedaram sem saber anjos nas suas casas. Está lá no Velho Testamento e tem também no Novo Testamento, nas cartas do apóstolo Paulo. Pedro, ele tem uma experiência que poucas pessoas terão nessa vida, uma experiência forte. Ele andou sobre as águas, mas agora veja bem, irmão, ele anda sobre as águas, mas a tempestade ainda continua. E a Bíblia diz que no meio desse trajeto ele deu alguns passos, e a Bíblia diz que em um certo momento ele tirou os olhos de Jesus e olhou para o vento e afundou. Você sabe por quê? Que algumas pessoas, elas perdem o foco do seu papel na célula, porque elas tiram os olhos do verdadeiro propósito da célula. Elas tiram os olhos do Senhor Jesus e elas começam a olhar para o vento. O que é olhar para o vento, irmãos? É olhar para o nada. Olhar para o vento é olhar para aquilo que não tem benefício. Olhar para o vento é olhar para aquilo que não vai trazer benefício nenhum, não vai trazer edificação, não vai trazer crescimento. Olhar para o vento é olhar para as dificuldades, para as lutas, as provações, as limitações, as barreiras, os obstáculos que naturalmente surgem na nossa vida, eu estando numa célula ou não. Um tempo atrás eu ouvi alguém dizendo assim: ah, pastor, estou muito triste com a minha célula. Eu disse: por quê, irmã? E ela disse: porque andaram falando algumas mentiras a meu respeito. E aí eu conversei com a irmã, orientei, orei por ela, enfim. E depois eu fiquei pensando. A irmã até mencionou assim: ah, com vontade até de sair da célula e tal. Depois eu fiquei pensando. Mente a nosso respeito no trabalho. Mente a nosso respeito no jogo de futebol. Mente a nosso respeito na vizinhança, mente a nosso respeito em qualquer lugar. Não é a célula que é a produtora da mentira. A mentira é a única filha, a única coisa que o diabo fez nesse mundo e criou, que ele é considerado o pai, é a mentira. Foi ele que criou. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Quando o mundo está adormecido para Deus, está na mão do maligno. É isso que significa esse versículo: o mundo jaz no maligno. Quando o mundo está adormecido para Deus, está na mão do maligno. Quando eu perco o meu foco, quando eu tiro os meus olhos do verdadeiro propósito da célula, que é Jesus, e começo a olhar para o vento, acontece o que aconteceu com Pedro. Eu começo a afundar espiritualmente. Começo a afundar espiritualmente. Amém? Amém, igreja? Amém. Muito bem, próximo. Qual é o meu papel na célula? A primeira coisa que eu quero que você grave bem na tua mente hoje: você não pode perder o teu alvo, o teu objetivo, o verdadeiro papel, a verdadeira função que você tem, a importância que a célula tem.
Porque se você tirar os olhos disso, irmão, você afunda. Você afunda, você perde o desejo, a vontade, o ânimo. Se você olhar para os problemas, para as lutas, para as decepções, você tirar os olhos de Jesus, irmão, você vai afundar na fé. Você vai afundar espiritualmente, vai deixar de ter vontade de orar, de jejuar, de buscar de Deus, de trabalhar para Jesus. Quantas pessoas, irmãos? Quantas pessoas que foram ungidas, separadas, escolhidas, capacitadas, receberam dons espirituais para produzir para Jesus e não produzem mais? O que aconteceu com elas que elas chegaram a esse nível? Elas tiraram os olhos de Jesus, olharam para qualquer lugar, menos para Jesus. E quando tiram os olhos de Jesus, as pessoas afundam espiritualmente. Amém? Vamos lá, próximo. Para saber qual o meu papel na célula, primeiro preciso saber qual é o verdadeiro propósito dela. Que não adianta eu estabelecer, irmãos, até botei uma imagem ali, ó, não posso esquecer que a célula, ela tem um propósito, o porquê de existir. Eu não posso achar que o meu papel, a minha função, ela está alheia ao propósito da célula. Não, eu tenho que me integrar à célula. Eu tenho que me ajustar à célula. Não é a célula que vai ter que se ajustar a mim. Ah não, pastor, eu tenho um dom de cura, então a célula é o seguinte, a célula tem que ser 100% oração de cura. Não, não é isso. Eu tenho que entender primeiro o propósito. Qual é o propósito verdadeiro da célula? Para que eu possa entender qual é o meu papel nesse contexto. Porque senão, irmãos, eu sempre vou me sentir um peixinho fora da lagoa. Um peixinho fora da lagoa. É que nem a nossa reunião de terça-feira. Se você não está participando de uma célula, a reunião de terça-feira para você vai se tornar, você vai ficar um peixinho fora da lagoa. Você não vai entender. Você pode até entender, você pode ouvir a palavra aqui, até gostar do ensinamento, mas você não vai ter o prazer, o privilégio de viver o que está sendo ensinado, se você não estiver firme participando de uma célula, se você não estiver produzindo numa célula, se você não estiver oferecendo o teu trabalho na célula. Então a primeira coisa que eu preciso aprender e entender, e não deixar a ser apagada da minha mente, qual é a verdadeira função da célula. Eu não posso transformar a célula num grupinho legal de irmãos, não posso. Se eu perder o valor da função da célula, a célula se torna um grupinho de relacionamento, e célula não é grupo de relacionamento, irmãos. Ah, pastor, eu gosto na célula porque a gente bate tanto papo. Faz parte da célula, mas isso não é a célula, irmão, não é. Ah, pastor, eu gosto porque é aquele dia bacana, que a gente toma um lanche legal, conversa com todo mundo. Faz parte também, mas isso não é a célula. A célula tem uma função específica e nós não podemos esquecer dela. Pai, poderia ser vários, irmãos, inúmeros o porquê da célula, o papel que a célula exerce. Eu poderia trazer para vocês uma infinidade de motivos de se fazer uma célula. Motivos humanos, naturais e espirituais. Mas eu separei alguns que eu acho que são importantes. São vários benefícios de uma célula. Mas vamos nos deter em alguns que são fundamentais. São eles que dão a essência da célula existir. Amém? Vamos lá, passa. Esses 6 motivos são os principais do porquê que nós estamos numa célula. Quando eu entender esses 6 benefícios da célula, esses 6 motivos pelo qual a célula existe, eu vou conseguir entender qual é a minha função na célula. Eu vou conseguir entender que ali eu não sou um peixinho fora d'água. Ali eu tenho um valor, eu tenho uma importância, eu posso ser produtivo lá. Então vamos. Aqui necessariamente não é uma escala de valores. Eu não determinei aqui como sendo o primeiro mais importante ou menos importante, ou não. Mas assim, só para você ter uma ideia de alguns dos motivos da função pelo qual a célula exerce a nossa vida. Então, primeiro deles que eu coloquei ali é comunhão. Vivendo em célula, nós conseguimos ter comunhão com os irmãos, pelo menos com aquele grupo de irmãos, seja eles 5, 6, 7, 8, 10, 12 irmãos. Nós conseguimos ter comunhão. Por quê? Porque nós conseguimos tirar um tempo de qualidade com todos os irmãos.
Eu sei que talvez você tenha uma amizade mais estreita com algumas pessoas. Que é aquela pessoa que talvez você visita mais, ou te visita, ou que você sai com ela de vez em quando para fazer um lanche, para tomar um sorvete, ou que você, quando chega na igreja, já é automático, você já vai conversar com essa pessoa. É porque talvez algumas coisas, vocês tenham mais afinidade. Vou dar alguns exemplos. De repente você gosta de futebol, aí tem um irmão da igreja que também gosta de futebol, então quando vocês se encontram na igreja, automaticamente vocês já vão falar de futebol. Pois é, irmão, como é que tá lá? O Grêmio ganhou, perdeu, o Inter tal, como é que tá? Vai ter jogo semana que vem, como é que é, tal. Vocês têm algo em comum que gera em vocês afinidade. Ou de repente vocês trabalham no mesmo local, vocês se veem todos os dias, conversam todos os dias, talvez almoçam juntos todos os dias. Então naturalmente, chegando na igreja, você já tem mais afinidade, você já vai ter mais o que conversar, né? Como é que foi lá e tal, viu o que aconteceu lá na empresa, não sei o que, tal. Então nós temos uma comunhão maior, alguns é até por causa da família, né? Porque é um familiar, aí chega na igreja, encontra, oi, tudo bem, como é que tá? E tal, estende a conversa um pouco mais. A célula, ela nos proporciona termos comunhão com um grupo de pessoas um pouco maior do que o nosso normal no nosso dia a dia. A célula proporciona que você tenha comunhão com aquele irmão que talvez você não tenha afinidade nenhuma com ele. Isso é viver o amor do cristão, que é não escolher pessoas, é não fazer acepção de pessoas, mas se relacionar com todas elas de forma harmoniosa. A comunhão é importante, irmãos. A comunhão é importante, porque quando nós temos comunhão, nós tratamos especificamente de uma área muito importante da nossa vida, que é a nossa alma. É através da comunhão. Claro que a oração é importante, a oração é muito importante na nossa vida, mas às vezes não é só a oração. Vou dar um exemplo para você. Jesus falou a respeito do bom samaritano. O bom samaritano estava caído lá. Alguém se aproximou dele, o levantou, o ajudou. Não foi apenas uma oração, ele fez um ato. E a comunhão, ela gera isso, irmãos. Porque quando nós estamos em comunhão na célula, está conversando, a gente tem a oportunidade de poder falar alguma coisa que até muitas vezes está nos angustiando. Talvez abrir o coração ou compartilhar com os irmãos algo produtivo, algo abençoado, uma bênção que recebemos, algo que está me deixando eufórico, animado, motivado. Que às vezes nós temos um desejo enorme de compartilhar com alguém. Olha, eu consegui um emprego novo, estou trabalhando, está legal, está bacana, um salário bacana, as pessoas que trabalham lá são pessoas boas. Então eu estou com aquela novidade no meu coração. Talvez já falei na minha família, mas eu ainda quero compartilhar com mais alguém. Então a comunhão da célula me dá essa oportunidade de compartilhar. Eu não sei, mas quando eu chego lá na minha célula, eu tenho vontade de compartilhar com eles as coisas boas que estão acontecendo na minha vida. Às vezes é lógico, na hora da oração, aí eu peço para eles, igual, bota um caderno de oração aí, olhem lá pelo meu sogro que está doente, né? E agora quinto tem célula, vou lá botar o nome da minha mãe, também está com problema de saúde. É lógico que eu vou compartilhar com eles, mas quando acontecem coisas boas, eu tenho desejo de chegar lá e conversar com eles e falar sobre aquilo. Expor a minha alegria, isso é ter comunhão, irmãos. Isso é ter comunhão, é sentar perto de alguém. Alguém consegue viver sem ter comunhão com as pessoas, irmãos? Alguém consegue viver sem compartilhar algo da sua vida, sem compartilhar com as pessoas alguma coisa? Alguém consegue viver sem ter um momento de comunhão? Você consegue viver só na tua casa, lá, só você na tua casa, com alguns familiares, só vocês lá, você consegue viver assim? Só que às vezes, onde nós trabalhamos, nós não conseguimos conviver com tanta comunhão com as pessoas, porque às vezes o número de pessoas que nos cercam lá onde trabalhamos são pessoas que não entendem a nossa fé. Quando eu vou para a célula, eu consigo ter comunhão com as pessoas que estão ali e que compartilham pelo menos um pouco do que é a minha fé. Quem está entendendo, diga amém. Por isso que é importante, a célula é importante. Eu não posso perder isso. Eu não vou para a célula, irmãos, só para poder fazer o quebra-gelo que pediram para mim fazer, ou só para mim ir lá pedir uma oração que eu estou precisando. Não, eu vou para a célula porque é um momento gostoso de compartilhar. Outro dia eu estava saindo para ir para a célula e a pastora disse assim: terminando lá, você já vem rapidinho que eu preciso de ti aqui. Eu
falei, ó, não posso prometer, porque sempre que termina a célula, a gente sempre estende um pouquinho mais, conversando com os irmãos. Comunhão. A célula, ela não pode, assim, irmãos, terminar a célula, por exemplo, terminou 9h30 a célula, e os irmãos ir embora da casa do anfitrião às 11h30 da noite. Aí é uma coisa inoportuna. Mas a célula não pode comer o lanche e ir embora. É um sinal que você precisa trabalhar um pouquinho mais a comunhão da célula. A célula não está tendo comunhão. Sabe como é que a gente percebe que a comunhão está gostoso? É quando termina a célula e a gente tem vontade de ficar ali conversando com aqueles irmãos. Eu sei que tem gente que não é assim. Eu sei que tem gente que termina a célula e não vê a hora de acabar para ir embora. Mas na maioria, irmãos, é isso que as pessoas querem. Então essa é uma das funções da célula. Gerar comunhão. Se você está fazendo célula, participando de uma célula, e não está tendo tempo para ter comunhão com os irmãos, eu quero que você reveja a tua atuação. Porque a comunhão, ela é importante. A comunhão, ela gera uma outra coisa interessante, que é a integração. Todos vocês que estão aqui nesta noite, acredito que todos vocês estão bem integrados na igreja. Vocês sabem como é que a igreja funciona, sabem como é que ela anda. Às vezes vocês já até começam a prever o que o pastor vai pregar, só pela introdução. Vocês já estão bem integrados. Vocês sabem dos andamentos, vocês sabem como é que funcionam os eventos da igreja, vocês sabem qual que é o nosso objetivo, o nosso foco, vocês sabem o que nós acreditamos, qual que é o lema da quadrangular, vocês sabem qual que é a doutrina da quadrangular. Você está bem integrado, mas muitas pessoas que vão na nossa célula, irmãos, elas ainda não estão integradas na igreja. Não. Elas foram na célula, elas ouviram falar de Jesus, elas sentiram a presença de Deus na vida delas, elas desejaram abrir o coração para Jesus, elas entregaram a vida para Jesus, elas vieram para o batismo. Algumas delas vieram na igreja a primeira vez para se batizar. Elas não estão integradas ainda na igreja, irmãos, não estão integradas. Então a célula tem esse papel. Como é que eu integro a pessoa da célula na igreja, irmãos? Como é que eu faço esse papel de integração? Falando a respeito da nossa igreja. Falando a respeito da nossa igreja. Fazendo pequenos comentários a respeito. Então eu sei que uma das funções da célula é isso. Eu preciso proporcionar que aquele irmãozinho que está indo na célula, ele se sinta bem na igreja. Se sinta bem. Até comentei com a pastora ontem, eu falei assim, para ela assim, amor, você viu a quantidade de gente domingo na igreja que eu não conheço, que eu não sei nem quem é? Gente nova que veio para a igreja, começou a frequentar a igreja aqui no período que eu estava de férias. Então, se para mim eles são estranhos, eu também sou estranho para eles. Eles não sabem quem eu sou, eles não me conhecem, vocês me conhecem. Essa integração na célula proporciona o quê? Que as pessoas conheçam um pouquinho mais o pastor, saibam quem é o pastor, quem é a igreja. Um dia aconteceu um episódio aqui na igreja. Eu estava ali do lado de fora e chegou uma pessoa, e ela chegou ali, conversou com os diáconos e tal, me cumprimentou e tal. E aí conversou com algumas pessoas, entrou, sentou aqui. E quando chegou a hora que o irmão, não me lembro quem estava fazendo o louvor, vamos passar a palavra com o pastor, eu vi que aquela pessoa cochichou para a esposa que estava do lado e disse assim, ó, ele é o pastor. Ele não sabia que eu era o pastor da igreja. Ele não sabia. Cara, é um caso diferente porque ele não estava indo em célula nenhuma, ele apareceu aqui na igreja do nada. Mas você imagina o irmão que vem, que não sabe, ele vai chegar, você vai integrar, porque talvez ele chegue aqui no domingo e diz assim, aquele é o pastor, você vai dizer, esse é o nosso pastor, o pastor Jadir, a esposa dele é a pastora Erenilda, aquele irmão é fulano, quem é esse povo que fica vestido em pé aí? Não, esses são os diáconos da igreja, a célula faz esse papel. Irmãos, eu não tenho como pegar o microfone aqui todos os domingos e fazer uma apresentação extensa para os visitantes de como é a nossa igreja. Outro dia uma pessoa nova, aqui ao terminar o culto, queria comprar o lanche, e ela disse assim, aonde que é essa tal central de célula? E olha que a nossa igreja é pequena e poucos departamentos, é fácil de achar, mas ela não sabia. Ela sentiu o quê? Um peixe fora d'água.
a célula tem esse papel de integrar. Eu estou falando de coisas simples, do dia a dia, mas pode ter coisas bem mais complexas. Alguém porventura pode ter uma dúvida assim: por que vocês são chamados de evangélicos? Por que a igreja de vocês chama igreja do evangélico quadrangular? Porque é uma igreja quadrada? Eu não achei quadrada, eu achei ela retângulo. Aí você vai poder integrar ela à igreja, vai poder integrar ela à igreja. Ela vai entender como é que funciona. Então a célula tem esse papel de integração. A comunhão produz a integração, para integrar a pessoa no nosso convívio. No primeiro momento é difícil, irmãos. A pessoa chega aqui, aquele linguajar de crente é assustador. É assustador. Linguajar de crente é assustador. Paz, irmão. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, Deus vai agir hoje. Oh, Jesus está no nosso meio. A pessoa fica procurando, cadê Ele? O linguajar do crente às vezes é assustador. A célula tem a oportunidade de integrar o novo convertido ao convívio da igreja. Amém? Essa é a função. Você quer ver que você já vai começar a identificar qual é o teu papel na célula? Ah, pastor, eu vou na célula, mas assim, eu não tenho muitos talentos, eu não sei fazer aquele treco de quebra-gelo. Você está vendo que tem função para você? Que você tem um papel importante na célula? Eu acredito que você tem uma boca e uma língua, é capaz de falar para o irmão, pelo menos o nome do pastor Jadir, pelo menos o nome da tua igreja. Ah, mas tem muita coisa que eu não sei. Então dá uma dica, procure aprender um pouquinho mais sobre a tua igreja, para você ajudar na integração. Você está vendo que é possível você ter um papel importante, significativo na célula, irmão? Está vendo que é importante? Vamos lá. Edificação. O que é edificação? Depois da integração, nós vamos edificar a pessoa. Edificação vem do quê? Vem de construir, levantar edificações, prédios. Edificar alguém é construir nesta pessoa uma doutrina baseada na Bíblia. Isso que é edificação. A edificação a gente não faz da noite para o dia. A edificação a gente não começa pelo telhado, a gente começa no alicerce. Então a gente tem que começar com as coisas básicas, bem com o básico, bem com o simples, aquilo que talvez nem vai aparecer muito, porque o alicerce é a base. Uma pessoa edificada de forma correta, um dia eu vou trazer um ensinamento melhor sobre edificação, mas a pessoa que é edificada de forma correta, ela fica tão firme na fé, irmãos, que vem vento, vem tempestade, ela não se abala. Agora, infelizmente, tem muita gente que ela é edificada de forma errada na célula. Começa do telhado, começa erguendo só uma parede na vida dela, dá um pé de vento, derruba a parede dela, e ela se afasta, ela sai da presença de Deus, ela abandona, ela vai embora, você nunca mais nem vê falar a respeito da pessoa, ela volta a cometer os mesmos pecados, os mesmos erros que ela cometia antes, porque faltou edificação. Agora, se você começa na base, edificando, é o nosso papel lá na célula, edificar as pessoas. E a edificação, irmãos, ela não é uma coisa assim, que vai ficar ali, 3, 4 pessoas especialistas em edificação, e aquele grupo de irmãos ali que precisa ser edificado, e nós vamos ficar daqui jogando cimento, areia, tijolo, pedra neles, e edificando. Não, a edificação da célula, ela segue o padrão da comunhão e da integração, porque ela é uma edificação mútua. Eu vou na célula e sou edificado. Por quê? Porque Deus, na sua infinita e soberana sabedoria, e que faz tudo perfeito, Ele usa quem Ele quer, mas usa todos. Ele usa todos. Numa célula, irmãos, Ele não vai usar apenas o líder e o núcleo, Ele vai usar todas as pessoas da célula. Eu já contei aqui, alguns irmãos já até ouviram uma mensagem, uma pregação do pastor Eibe, que falou a respeito da célula. O pastor Eibe, quando começaram a trabalhar com célula, não era no formato que se quer hoje, que nem nós aprendemos e já começamos certo. Eles se reuniam numa casa, vamos fazer certo, vamos. Aí eles aprenderam um pouquinho e começaram a fazer. Aí eles iam para uma casa, botavam as cadeiras uma atrás da outra lá, tá, né? 8, 10 cadeiras, os irmãos sentavam lá, e ficava uma pessoa aqui na frente, igualzinha a igreja. Eles pegaram a célula e fizeram uma mini igreja.
Eles não tinham se antenado, eles não tinham se apercebido que não ia ter como compartilhar, ia continuar no mesmo formato da igreja, só que era uma mini igreja. E aí eles estavam lá numa célula e trabalhando e tal. E aí diz que tinha um irmão lá. Pensa aquele irmão que parece que não serve para nada, só dava dor de cabeça, só questionava, só incomodava, só falava mal dos outros. Quem ouviu a pregação do pastor Ives sobre essa mensagem vai lembrar. Diz que aquele irmão era a pedra no sapato do pastor Ives. E um dia o pastor chegou na célula e disse: irmãos, nós temos que fazer uma coisa diferente, porque nossa célula não está rompendo, ela está devagar, ela não está indo para frente. E aí eu estou orando, aí o irmãozinho, pedra no sapato, falou assim: ei pastor, isso aqui está errado. Bem assim, isso aqui está errado, isso aqui não é a gente fazer célula, um senta atrás do outro. A célula tinha que fazer um círculo aqui, nós ficar olhando um para o rosto do outro. E daí eu vou poder falar com o irmão vai falar comigo, nós vamos se edificar. E o pastor Ives foi para casa, falou: não é que ele está certo? Por que Deus não usou aquela irmã pentecostal, cheia do poder, da unção de Deus, para ter essa revelação? Escolheu o camarada que era o mais perturbado da célula. Foi uma forma de Deus mostrar para o pastor Ives que todo mundo que vai numa célula é útil, tem um papel importante ali na célula. Até aquele irmãozinho que incomoda, ele tem uma importância de estar ali. Em algum momento Deus vai usar ele para edificar. Olhe o testemunho que eu ouvi numa célula. Os irmãos estavam em célula, reunidos ali, né? Se reunindo, e tal. Diz que tinha um irmão que de vez em quando ele ia, de vez em quando ele não ia, aquele negócio todo. Diz que o pessoal já nem contava muito com ele, porque ele também quando ia chegava atrasado, sabe, não dava muita importância para a célula. Aí um dia eles estão reunidos ali na célula e tal, aquela coisa legal, bacana ali. Aí o líder de célula falou assim: irmãos, hoje vamos fazer uma oração especial pelo irmãozinho aqui, ó. O irmãozinho está 3 meses desempregado, indo atrás de emprego, não está conseguindo arrumar e tal, e vamos orar por ele. Aí, vem cá, irmão, fica aqui no meio. Aí o irmão levantou, veio no meio e tal, vamos orar pelo irmão. Ô irmão, qual que é a área que você trabalha? Aí o irmão falou: não, eu trabalho assim, nessa área, tal. Aí eles oraram. Quando terminou de orar, o irmão sem compromisso, o irmão que não estava nem aí para a célula, o irmão que chegava atrasado, o irmão que muitas vezes não ia na célula, disse assim: eu sou dono de uma empresa e a minha empresa trabalha nesse setor e eu estou precisando de um cara. Vai lá amanhã, faz um teste lá, ver se eu vou gostar de ti. O irmão foi para lá, fez testes, começou a trabalhar e gostou tanto do irmão que uns meses depois promoveu o irmão da empresa. O irmão passou a ser chefe lá no setor, lá, cuidar de uma área que estava bem bagunçada, e o irmão foi lá e botou as coisas em ordem. Sabe qual foi o resultado? Aquele irmão sem compromisso, que era o empresário lá, firmou mais ainda na célula. Por quê? Porque agora tinha alguém lá dentro da empresa dele que era firme na célula, e dando bom testemunho na empresa dele, fez com que ele firmasse também. Está vendo que todo mundo tem uma função importante lá dentro da célula? Sabe o que é isso, irmãos? É edificação. Porque edificação, irmãos, não é apenas a edificação, não é apenas a edificação espiritual. Pode ser edificação financeira, material, e pode ser a edificação moral. Eu já ouvi testemunho de pessoas que indo na célula, ouvindo o testemunho dos irmãos que haviam deixado um vício, deixado um pecado, deixado alguma coisa para trás, sem que ninguém cobrasse ou desse indiretas, que era para ele também mudar a vida dele, mas ao ouvir o testemunho, ele disse assim: se aquele irmão conseguiu mudar, eu também quero mudar. Sabe o que é isso? Edificação moral. Edificação moral. Então a célula tem esse papel importante. Quando você dá um testemunho na célula, seja um testemunho de um milagre na igreja, ou seja um testemunho de vida, de mudança e transformação, você está edificando o irmão. Quando você está lá na célula dizendo assim: olha, irmão, é que eu sou assim, eu sou daqueles assim, que eu vou trabalhar, eu não posso chegar atrasado não, porque eu acho que o crente não pode chegar atrasado. Você está edificando aquele irmão que talvez ele é meio relaxado e meio irresponsável. Você está edificando ele. Quando
você comenta lá na série, diz assim, irmãos, olha, mas domingo estava uma benção o culto, acho que palavra abençoada. Não, e o fato de estar lá na igreja junto com os irmãos, que benção. Sabe o que está fazendo? Você está edificando aquele irmão que não vem na igreja, que vai só na série, você está edificando ele. Quando você faz um comentário na série, diz assim, irmãos, olha, terça-feira, que estudo maravilhoso, que bênção, que palavra, ou de repente, não, fizemos nossa reunião, mas que coisa gostosa, que coisa boa. Você está edificando aquele irmão que ainda não faz parte do núcleo. Você está edificando ele. Quando você chega na série e diz assim, irmãos, agora estou feliz com a nossa igreja, botaram o telhado, acabou aquela aguaceira, né? Pastor, você vai comprar uns 30 metros de mangueira para de vez em quando largar a mangueira para escorrer água aqui para os diáconos matar a saudade do tempo que eles tinham tirado da igreja, né? Você está fazendo o que, irmão? Você está edificando o irmão, edificando aquele irmãozinho que talvez nem prestou atenção. Está edificando ele, edificando o entendimento dele com relação à importância que a igreja material também tem na nossa vida. Você é capaz de fazer isso na série, irmão? Você acha que você é capaz de fazer isso? Você consegue? Essa tarefa tão difícil, você é capaz de fazer? Sinal que você tem um papel importante lá. Vamos lá. Não, volta. Terminei aí. Depois da edificação, uma outra coisa que é importante na célula, é o porquê da célula existir, é o crescimento espiritual. Irmãos, não deseje que todo mundo decole espiritualmente, como um foguete, como um avião ou como um helicóptero. Não. Tem gente que vai demorar um pouco para decolar espiritualmente. O crescimento espiritual ele se dá gradativamente e de forma muito individual. Alguns crescem espiritualmente mais rápido, porque já começam a vir na igreja, começam a orar, já se batizam, já entregam a vida para Jesus, já são batizados com o Espírito Santo. Eu me lembro de uma vez que a gente estava conversando com uma pessoa, e a pessoa disse assim, ficou indignada, porque eles foram no monte orar, e ele estava na igreja há 10 anos, era diácono, e ele não era batizado com o Espírito Santo. E aí, uma filha dele não queria nada com Deus, assim, daquelas bem largadona mesmo. Convidaram para ir na vigília, ela foi e foi batizada com o Espírito Santo. E ele voltou dela indignado. Bravo. Hoje ele, não sei se ele era pastor ainda, tinha subido uma igreja uma época. Indignado, porque a filha tinha se batizado com o Espírito Santo, ele não se conformava. Irmãos, a manifestação espiritual na nossa vida, ela depende muito do nosso emocional. Tem gente que emocionalmente é tão preso, é tão trancado, que não consegue nem sentir a presença de Deus. O Espírito Santo passa e ele não sente. Mas tem gente, irmãos, que é assim, tem um coração tão emocionalmente assim, tão aberto, que espiritualmente ele consegue também ter uma vida espiritual mais crescente. Então isso vai acontecer aos poucos. Agora, quando nós temos uma edificação eficaz lá na célula, o próximo acontecimento lá é o crescimento espiritual. Porque se tem uma edificação eficaz, os irmãos começam a aprender a orar. Vai ter mais gente que ora na célula, vai ter mais gente que jejua, vai ter mais gente motivada, vai ter mais gente pentecostal na célula. Você pode ver que tem célula que é bem pentecostal, chega lá você monta, em nome de Jesus, e ora, e busca. Tem célula que é mais fria, chega lá e monta assim, aqui na igreja eu vejo isso, irmãos. Eu vejo isso na hora da oração, tem gente que está orando, está buscando, fecha o olho, busca. Aí você vê o nível espiritual da pessoa. E tem gente que está viajando, ressonando, viajando, mascando chiclete, mexendo no celular. Vai ter vida espiritual? Não vai, irmão. O batismo do Espírito Santo não vem via o WhatsApp, irmãos. Não vem. Você não vai receber um WhatsApp escrito batismo do Espírito Santo. Clica aqui no compartilhar e vai dar certo. Não, é vida com Deus, é sensibilidade espiritual, é orar, é buscar e se integrar para Deus, é abrir o coração para Deus. Então a célula tem essa importância, porque a célula ela proporciona a vida espiritual. Por isso que eu não canso de repetir, irmãos, 15 minutos de oração antes de começar a célula, toda a célula, é tão pouco, nada. Mas é importante orar aqueles 15 minutos, buscar de Deus. Amém? Vamos lá. Despertamento.
Olha só, a célula vai produzir comunhão, integração, edificação, crescimento espiritual e despertamento. Vai começar a se despertar gente na célula, para trabalhar na célula, para ajudar na célula. Irmãos, quando nós falamos em despertamento, não é apenas o despertamento da pessoa fazer parte do núcleo. Às vezes está lá assim, sabe? Aí a pessoa diz assim: ô irmão, eu quero ajudar no lanche. Ah, irmão, eu estou vindo há tanto tempo na célula aqui, eu tenho um carro, quero dar carona para alguém, por exemplo, para a célula. Isso é um despertamento. Por quê? Porque tem gente que está adormecido nisso ainda. Tem que despertar. Vai acontecer o despertamento. Vai ter irmão que vai dizer assim: ô irmão, veio lá 2, 3 ingressos que eu vou ajudar a vender lá para ajudar a igreja. É o despertamento. A pessoa se desperta por aquilo. Ah, vai ter uma vigília, vai ter um jejum. Eu não sou do lucro, não trabalho na célula, mas eu posso, se eu quiser, eu posso ir. Não aconteceu mesmo da célula isso? Alguém que não é do lucro, não é de nada, de chegar e perguntar para você: tá, mas se eu quiser ir, eu posso ir? Sabe o que é isso, irmãos? É despertamento. A pessoa está se despertando por algo a mais, está começando a ter um pouquinho mais de sede das coisas de Deus, das coisas da igreja. A célula tem que produzir esse despertamento. Esse despertamento. Olha só, se a gente faz direitinho, conforme está ali, ó, comunhão, integração, edificação, crescimento espiritual e despertamento, nós vamos cair na parte mais importante, ou do porquê que existe uma célula: evangelismo. Porque se não tiver evangelismo, se nós tirarmos essa partezinha daqui e ficar só com o resto, a célula vai ser muito boa, mas não vai estar agradando a Deus 100%. Se a célula tiver comunhão, integração, edificação, crescimento espiritual e despertamento, você vai ter um monte de crente na tua célula, pulando espiritualmente, cheio do poder de Deus. Vocês vão se dar muito bem, um vai ajudar o outro a conhecer a Bíblia, a crescer espiritualmente, mas você não vai agradar a Deus ganhando almas para Jesus. Então não pode se esquecer que a célula tem um papel importante, que é o papel do evangelismo. Mas não adianta pular as etapas e querer ir direto para essa parte, sem primeiro entender as outras funções da célula. Então é um conjunto. Eu fiz até no estilo de uma colmeia, para você entender que elas estão juntas, elas não podem andar separadas. E tem outros motivos pelo qual a célula pode existir, mas esses aqui, esses 6 é o principal.